Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Fala para quem está do teu lado, que bom que você está aqui hoje. Amém. Eu quero só compartilhar um verso com vocês. Está escrito no Salmo 84, no verso 10. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Que bom que você está aqui hoje. Você está na casa do Pai Celestial. E Ele está presente aqui. E não tem outro lugar melhor a não ser a casa do Senhor. Amém? Eu quero convidar a irmã Simone para dar abertura nesse encontro, nesse culto de adoração ao Senhor. Boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O Senhor falou comigo essa semana. Foi bem, né, quando a gente vem falar aqui na frente, a gente fica com muito medo. E o Senhor falou comigo sobre cura. E ontem na vigília a gente estava aqui, eu tive uma visão muito estranha. Vi pessoas caídas, pessoas tristes. E hoje o Senhor falou comigo através do versículo do Salmo 77. Se vocês quiserem abrir comigo e acompanhar. Do 1 ao 5. Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele ouve, e Ele me ouve. Nas horas de aflições, eu oro ao Senhor. Durante a noite, levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Vamos ler o 5 também. Penso nos dias que já se passaram e anos que foram há muito tempo. Aqui ele está com a alma angustiada, pedindo consolo a Deus. No título do versículo fala consolo nas horas de tristeza. Então, o Senhor ele veio, nos trouxe aqui essa noite para curar a nossa alma, curar as nossas emoções, curar o nosso emocional. Nós sabemos que nós já estivemos no lugar de vocês, nessa transição de criança para adulto, de adulto, né, para adolescente. Adolescência é uma coisa assim que muitos pais têm medo. A gente fica com medo, a gente fica pensando, nossa, tá chegando a época da adolescência. Então, pra gente também, a gente tem medo também, mas a gente quer dizer para vocês que a gente ama muito vocês, que a gente tem orado para que Deus venha transformar essa transição de criança para adulto, que o Senhor ama vocês e que Ele vai transformar todas essas inseguranças, insatisfações, medo, amargura na alma. Assim como aqui ele fala que ele procurou por Deus, não é porque Deus não estava com ele, é porque ele estava se sentindo assim. Então, agora vamos fazer um momento de oração e clamar ao Senhor. Assim como ele fez, ele sentiu que Deus não estava com ele, mas não quer dizer que Deus não estava com ele, não estava ouvindo a oração dele. Tá bom? Vamos lá, se vocês quiserem ficar de pé,
Vamos curvar nossa fronte e convidar a Deus. Senhor amado Deus, soberano, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha curar, Senhor, nossa alma, as nossas emoções, Senhor. Cura, Senhor Jesus, as angústias do nosso coração. Cura, Senhor Jesus, feridas que nos fizeram, Senhor. Nos tira, Senhor, toda a falta de perdão, todo medo, toda a síndrome, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que não é da Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é a cura. Sabemos que o Senhor é o Deus bem presente, Senhor. Que o Senhor venha falar o coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus. Assim como o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Que o Senhor nos cura. O Senhor cura a nossa alma, o Senhor cura nossas emoções, o nosso medo, Senhor, toda a falta de perdão, Senhor. Venha tirar também, Senhor, do nosso coração, Senhor. Cura, Senhor, nossa alma, nosso entendimento, Senhor. Venha sarar, Senhor, nossas emoções, satisfação emocional, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar satisfeito em Ti, Senhor. Porque aí sim, Senhor, podemos viver uma vida plena contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. Amém. Vamos louvar ao Senhor então. Vamos sacudir o esqueleto, vamos colocar de pé então. E você é livre para pular, para dançar para o Senhor, para Jesus. Quem canta? Quem canta? Os males espantam. Vamos, espantar tudo que é ruim, toda a tristeza, toda a dor. Porque a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores. Então a gente vai adorar o Senhor, vai pular, vai se alegrar com Ele. Amém? Amém, amém, amém. Testando o som. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Meu Deus, tudo sempre te darei. Levante Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a Ti eu encontrei. Meu Deus, meus tudo sempre te darei. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor. Tudo é Teu. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor. Tudo é Teu, tudo é Teu. Contadinho agora posso ver, seguirei a Tua luz, pois em Tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco a Ti agora posso ver, seguirei a Tua luz, pois em Tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. Jesus, por Ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, oh, meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é Teu, tudo é Teu. A tua vida, tudo que sou é totalmente Teu.
meu presente, o meu futuro eu entreguei, e o meu passado eu acordei no mar do esquecimento do Senhor. Sou nova criatura, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser, mas uma coisa eu sou e não abro mão, não. Nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Minha rede alma, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede alma, muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar, almas como as areias do mar. Aleluia! Aleluia, nosso Deus. A música tem coreografia e fala: Deus meu, Pai meu, amor meu. Amém. Isso daí, tudo que é meu, você fala meu, pega, toma posse, amém? Amém. Vamos lá. Coreografia, lá. Deus meu, Pai meu, amor meu, tudo, razão de tudo. Deus meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus, a minha vida está comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te
Deus, Meu, vamos lá. Pai, De quem? meu amor, Quem que é? meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu Fala pra ele assim. preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Deus da minha vida. Amém. Próxima música. Alguém já disse pra você: olha, você não vale nada, você não tem valor. Nesse momento nós temos um amigo, Espírito Santo de Deus, e ele fala que você tem valor. Você tem valor, você é maravilhoso, você tem um propósito nessa vida. Essa música você vai cantar essa música e vai falar pro teu vizinho: eu quero que você valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, hein? Angústia, dor, Deus sabe que você que está aqui hoje está sofrendo uma dor no coração, um aperto na sua alma, mas essa noite Deus vai te dar um abraço. Amém? Deus vai te dar um abraço.
A pessoa que está lá, fala assim para ela: você tem valor. Você tem valor. Pessoa do teu lado assim, fala para ela de novo, assim fala: eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, declara assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declara: você tem um valor, o
Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Olha para pessoa que está atrás e fala assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem está longe, aponta o dedo assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem está de ladinho, olha assim, declara: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem está em cima, declara assim: você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quem está à esquerda, direita, irmão, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora eu venho falar, declara: eu venho falar do valor que você tem. Declara: eu venho falar do valor que você tem. Mas eu venho falar, fala assim, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que... Declara assim, ó, eu venho falar, olha pra mim, fala assim pra pessoa, ó. Eu venho falar, fala assim, ó, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Mas eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. O Fernando vai entregar esse momento. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, e bendizemos, Senhor, o teu nome. Tu és santo, Senhor, e tu és maravilhoso e grande, Pai. Agradeço esse momento aqui junto dos teens, Pai. Senhor, abençoe eles, Senhor. Esteja, Senhor, conduzindo eles nos momentos, Senhor, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, em cada caminhada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, que tu estás cuidando, Senhor, e dá saúde para todos nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar agora a Maria, a Cecília e a Maísa a dar um testemunho de cura, um testemunho do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Amém? Boa noite, irmãos, paz. Maria Cecília vai começar contando brevemente o que ela passou, né? Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cecília e em 2022 eu tinha 9 anos e nesse dia tava normal, tudo normal, e comecei com uma tosse, assim, do nada. Aí agravou um pouco mais e teve um dia que eu fiquei com muita falta de ar. Aí que deu, as coisas ficaram piores, porque me levaram pro hospital. Me levaram falando que era só asma, né? Falando que era asma, que eu tinha asma, e eu tomei o soro e voltei pra casa. Só que aí agravou tudo. Aí me levaram pro hospital de novo. Me internaram. Eu fiquei 9 dias entubada. E fiquei 9 dias entubada, aconteceram umas coisas, tive que fazer uma cirurgia. E no meio dessa cirurgia me sedaram, né? E eu tive um sonho, uma visão. Eu tava numa cabana de madeira, no meio da neve, assim. Como se fosse um hospital, mas uma cabana.
Tinha vários médicos lá e um monte de crianças, do tamanho da Manu. Só que estavam todas doentes. É como se eu estivesse expectando elas. Sim. Aí eu acordei na sedação, no meio do cirurgia ocorreu bem, graças a Deus. Eu fiquei com a Legião Remédio lá, meu coração acelerou e minha mãe passou mal, eu também passei. Só que aí depois que aconteceu essas coisas, depois da cirurgia eu comecei a melhorar e eu aprendi muita coisa com isso, porque a gente precisa ter fé. A gente precisa orar, a gente precisa ter essa comunhão com Deus, porque a gente não sabe qual vai ser o dia que a gente vai falecer, que a gente vai morrer. Essas guerras que tá tendo na Ucrânia, Rússia, Irã, Israel, a gente não sabe, tá começando as guerras. Deus falou isso na Bíblia, que tá chegando o fim dos tempos e a gente não sabe quando a gente vai ir embora, então a gente precisa ter muita fé, porque a gente é dependente dele. Pra mim é sempre difícil falar disso. Tentar falar sem chorar muito. Mas tentar resumir também. Maria Cecília teve uma pneumonia silenciosa e fomos para o hospital. Deram outro diagnóstico, que era derrame pleural. Nós demos entrada no hospital pela manhã. Às 15h tinha vaga na UTI, mas não tinha ambulância. Não tinha ambulância. E obrigada. Às 8h da noite, ela precisou ser entubada na Unimed, na sala de emergência lá, porque os órgãos já estavam em sofrimento. E tiveram que entubá-la lá. A médica falou, olha, mãe, a gente vai ter que entubar agora, senão ela vai morrer. Porque os órgãos já entraram em sofrimento. E de lá, demorou umas 2 horas mais ou menos, a ambulância chegou. Ela foi pro Costa. Chegando no Costa, o Fernando já estava lá. E ela chegou sem oxigênio no Costa. Ela ficou em torno de 15 minutos sem oxigênio. E aí foi aquela correria. Ela tá sem oxigênio, os enfermeiros do Costa recebendo ela. Ela tá sem oxigênio, aí vieram com o cilindro caiu no chão. Eu não estava lá, quem estava era o Fernando. Ela deu entrada na UTI, estabilizaram ela e o médico veio falar, né? Olha, se ela sobreviver, é bem provável que ela fique com sequelas, danos neurológicos. Porque ela ficou muito tempo sem oxigênio. E aí foi aquela luta, né? Que vocês lutaram comigo. Vocês batalharam comigo. E nesses dias o Senhor fez muitos milagres, assim. Né? Apesar dela estar nessa situação, nós tivemos muitos sonhos, visões, experiências com o Senhor. E dentre elas foi uma visão, eu estive em espírito na UTI. Uma quinta-feira, a gente estava aqui, né, pastora? Ajoelhada aqui, todo mundo ajoelhado. E o pastor falou sobre estar em espírito nos lugares. E ele disse, escolha um lugar que você queira estar agora, que você queira ir. Isso. E eu falei assim, eu abaixei e falei assim, Senhor, me leva na UTI, eu quero ver minha filha. E aí eu comecei a ter a visão, eu vendo de cima para baixo, assim. Aí eu vi o Fernando se ajeitando, assim, na cadeira que tinha lá, meio que se ajeitando para dormir. E quando eu olhei para Maria Cecília, eu vi isso. Eu vi anjos, mas aqui eles não tinham asa. Ele tá com asa aqui porque eu não consegui, né, fazer sem asa, mas eles não tinham asas. Eles tinham armadura de bronze. E eram 6. Eram 2 do direito, 2 assim na frente e 2 na esquerda.
E eles estavam assim, e deles saía uma luz tão forte que eu não conseguia ver a Maria Cecília na cama. Eu não via a Maria Cecília. Aí eu fui descendo, mas assim, flutuando. Eu não pisava no chão. Aí eu fui meio que flutuando assim. Aí eu entendi, eu falei, eles estão orando pela Maria Cecília. Eu vou orar também. Aí eu dei a volta, vim para a cabeça dela, impus as mãos e comecei a orar. E nisso, eu fui para minha casa. Tipo assim, fui para minha casa. Minha mãe estava aqui na minha casa. Na minha casa tem uma escada e os quartos ficam lá em cima. Aí eu parei na escada. Eu subi a escada, virei pro quarto da Cecília e eu vi a minha mãe com um vestidinho que ela tinha, sentada na cama, mexendo no celular. Ela estava com o cabelo meio úmido, assim, como se ela tivesse acabado de tomar banho. E eu olhei para a parede, a Maria Cecília tinha uma caricatura que um artista de rua tinha feito. E era uma caricatura que eu não gostava, porque eu achava meio tipo demônio, assim, sabe? Um desenho meio estranho. E o Senhor falou comigo, tira daí e queima. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu tava chorando muito. Eu tava com a cabeça aqui assim no altar. Eu abri o olho, eu não vi nada, porque tava cheio de lágrima aqui, eu vi tudo embaçado. E foi no mesmo dia que a Mari também foi em espírito, né, pastora? Na casa dos pais, e ela presenciou o assalto da casa dos pais dela, não foi isso? A Maristela. Ela presenciou o assalto, depois ela ficou sabendo que na mesma hora os pais dela estavam sendo assaltados. Então, esse dia foi assim, Deus deu livramento. Esse dia foi assim uma experiência sobrenatural mesmo, assim. Se alguém me contasse, não sei, eu ia ficar meio assim. E aí quando acabou aqui, eu pensei, eu tenho que ir lá em casa, eu tenho que tirar aquele quadro. E eu saí agoniada e cheguei na escada e comecei a subir a escada. Eu falei, eu acho que eu já tive aqui hoje. Aí eu subi a escada, eu virei no quarto da Maria Cecília e a minha mãe estava com o mesmo vestido, na mesma posição, olhando o celular, com o cabelo meio molhado. Aí eu parei e fiquei assim. Aí a minha mãe, né, ficou... O que foi? O que aconteceu? Ela achou que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu falei, mãe, contei pra ela a experiência, né? Então eu creio que eu estive em espírito lá. Eu vi anjos. E eu lembrei que eu sempre, desde que os meus filhos são pequenininhos assim, eu sempre oro, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos meus filhos. Essa oração eu faço desde que o meu filho é pequenininho. E justamente foi a visão que o Senhor me deu. Né? A oração que eu fiz a minha vida inteira foi a visão, foi o que Ele me permitiu viver. E a Maria Cecília ficou 9 dias entubada. E eu acho que foi no 10º dia, mas ontem a gente estava conversando sobre isso e eu perdi a noção de ordem cronológica das coisas, assim, né? Tem coisas que eu esqueci, coisas que eu não lembro a ordem que aconteceu, mas no dia que ela se estubou, era para eu estar lá. Mas eu passei muito mal e o Fernando ficou. Então, quem viu foi o Fernando. Mas foram fazer um exame nela e ela se estubou. O Fernando, ontem a gente estava lembrando das coisas. O Fernando contou uma coisa que eu não sei se eu tinha esquecido, se eu não lembrava, não sabia, que ele segurou o braço dela e ela fazia força. E o Fernando, como uma pessoa, 9 dias sedada, ela não mexia, ela não... Como uma pessoa 9 dias completamente sedada vai ter força? E o Fernando teve que fazer força para segurar ela assim. E a força do Senhor.
Não tem, irmãos, não tem explicação. Ela se estubou, foi aquela loucura no UTI. No outro dia eu tava lá e as enfermeiras ficaram assim: mãezinha, o que aconteceu? Elas trocaram de turno, né? O que aconteceu? O que houve aqui? Ela tava mal. Aí eu falei: oração, Deus, milagre. E aí elas falaram assim: eu quero essa oração também. Porque eu passava o dia orando. O dia, irmãos, eu passava o dia orando. Porque lá não é assim que a pessoa fica de boa, lá paradinha, não acontece nada. Lá toda hora acontece uma coisa, a pressão sobe, a pressão desce, é febre, é coração que dá problema, é urina, não fez xixi, é o tempo inteiro. Assim, a UTI, ela é um ambiente altamente espiritual. Ali é um ambiente espiritual. É uma guerra. É vida e morte ali, é batalha, né? E as enfermeiras falaram assim: mãezinha, o paizinho ria e chorava, e ria e chorava. Ele não sabia o perigo, o que estava acontecendo. Mas ele sabia que era um milagre. Né? Aí ela falou assim: mas ele ajudou a gente e tal. Elas não entendiam que era um milagre, né? Que era a promessa que Deus fez pro Fernando. Então era pro Fernando estar lá. Eu passei mal, foi tudo um propósito, assim, que era para ele ver, né? Que Deus tinha feito uma promessa para ele. E domingo eu falei com vocês sobre oração, né? E olha só, eu tô aqui também para falar sobre oração, porque eu não tenho dúvida que foi a oração que moveu o coração de Deus. Irmãos, tinha gente de todo o Brasil orando pela Maria Cecília. Do Paraná, de São Paulo, Roraima, Amazonas, Recife. Tinha Norte, Nordeste, Sul orando pela Maria Cecília. E eu não tenho dúvida que isso moveu o coração do Senhor. Então, o que eu quero falar para esses jovens aqui é que vocês têm pais que oram por vocês, que tem anjos acampados ao redor de vocês, porque tem alguém orando todos os dias por vocês, e que a oração, ela salva vidas, ela transforma a vida, ela muda o destino das pessoas, né? E por isso naquele dia eu levei um monte de versículo, né, para falar para vocês sobre oração. Porque a Maria Cecília, ela é fruto de oração. Se ela está aqui hoje, foi porque muita gente orou por ela. E eu, como mãe, assim, eu não sei se Deus tem um mistério comigo com oração, porque eu tenho muitas experiências com oração, né? E o que eu aprendi, né, com toda essa história da Maria Cecília, que eu tive foi experiência de oração. Que ela tinha febre, eu colocava as mãos, Senhor, no nome de Jesus. Faz cessar essa febre. E eu orava, daqui a pouco a febre... A pressão subia, Senhor, no nome de Jesus. Baixa essa pressão, normalize, Senhor. E um dia ela não estava fazendo xixi, nos últimos dias ela não estava fazendo xixi. E ela estava muito inchada, né? E aí eu fazia massagem nas perninhas dela assim, e falava: Senhor, em nome de Jesus, faz essa criança fazer xixi. Eu falei: eu nunca pensei que eu fosse orar pro meu filho fazer xixi. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês fazem xixi? E num dia eu tava lá orando. No final do dia, antes de eu ir embora, que eu ficava de manhã, de dia, Fernanda, à noite, aquela bolsinha, eu olhava para aquela bolsinha, eu orava, Senhor, enche essa bolsinha de xixi. E aí, nesse dia específico, a bolsinha enchia. E aí, hoje, sem brincadeira, irmãos, toda vez que eu vou fazer xixi, ai, que delícia fazer xixi.
Fica sem fazer xixi para vocês verem o que acontece. E eu tô falando aqui para vocês, toda vez, não tem uma vez que eu vou fazer xixi, gente, que eu não agradeço. Todos os dias, quando eu acordo, ai, Senhor, obrigado por respirar sem aparelho. Obrigado por respirar sem aparelho. Então, assim, eu sou muito grata à igreja que orou comigo, que batalhou comigo. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite inteira contando as experiências, né? Porque foram muitas experiências, assim, sobrenaturais, né? E falar para esses jovens que vocês precisam orar, vocês precisam confiar no Senhor, vocês precisam ter intimidade com o Senhor, vocês precisam se preparar, como a Maria Cecília falou. E se ela tivesse morrido? Como é que ia ser? Porque ela estava... Sedaram ela. Ela não ia acordar mais. Ela ia morrer. Não ia dar tempo a se arrepender, não. Ela não ia ter tempo. E ela estava super bem. Foi assim, um dia para o outro. Ela tossiu um dia, no outro já estava entubada. Né? Então, eu quero animar vocês de novo, a ter essa vida de oração, a crer. Né? Os versículos que a gente leu lá. Quem pede, quem crê, recebe. Se a Maria Cecília tivesse morrido, Deus ia ser mal, ou ia deixar de ser Deus, ou é um Deus que não faz milagre? Não. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, né? Que nem a gente conversou no domingo. Deus é soberano, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas ele fala, quem pedir, recebe. Então orem. Orem por sabedoria, por discernimento. Orem, mantenham essa vida de oração, porque vocês vão colher frutos. E vai chegar uma hora que vai apertar. Vai chegar uma hora que vocês vão viver uma situação difícil. Porque eu vivi uma situação que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. O médico falou, olha, a sua filha está morrendo, ela está com infecção generalizada, ela não responde aos remédios, não tem mais o que fazer, e agora é esperar ela morrer. Foi isso que o médico me disse. Aí você vê a sua filha morrendo, o que você pode fazer? Nada. E foi a primeira vez na minha vida que eu me vi numa situação de eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu dependo exclusivamente de Deus. Porque a gente sempre acha que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Resolver, não, eu resolvo. Era Deus, irmãos, eu não tinha outra esperança. O diagnóstico era aquele, né? E vai chegar uma situação na vida de vocês que vai ser assim. E aí? Vocês vão saber orar? Vocês vão ter comunhão com o Senhor? Vocês vão saber pedir, saber orar? Vocês vão saber escutar a voz do Senhor quando Ele falar, quando Ele fizer? Então, sempre que vocês lembrarem de oração, lembrem da Maria Cecília. Lembrem que nós oramos, a igreja orou e o Senhor fez o milagre. E não é pouca coisa que Deus faz, não. É milagre. É aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. É isso que o Senhor faz. Tá bom? Então, quero aqui deixar essa mensagem para vocês de oração, né? Que é a palavra que está no meu coração desde a semana passada, né? Que eu trouxe para os jovens. E que vocês experimentem, pratiquem. Amém? Amém. Que testemunho forte, né? Testemunho que o Senhor, Ele livra, o Senhor, Ele cura e o Senhor faz milagre. Amém.
Uma passagem que veio à minha mente também, eu lembro esse dia que a gente estava na igreja, numa quinta-feira. Foi um dia que a igreja orou fervorosamente pela vida da Maria Cecília. Me veio à mente agora o capítulo 12 de Atos, onde Pedro foi preso e a igreja orava fervorosamente por ele e o Senhor enviou o anjo lá para libertar ele. A gente orou aqui fervorosamente pela vida da Maria Cecília e o Senhor enviou o anjo lá no hospital. Então o Senhor é um Deus que faz milagres. Amém? Queria convidar o presbítero Davi a trazer uma mensagem para vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Pai, pela vida do Davi, Pai. Que o Senhor, Pai, possa usar ele, Pai, para abençoar nossas vidas, Pai, com seu testemunho, Pai, de conversão, Pai. O seu testemunho, Pai, de busca pela Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, Pai, usar ele como instrumento nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Graça e paz, igreja, tudo bem? E aí, jovens, como que vocês estão? Vou incluir todo mundo, né? Todo mundo aqui é jovem, amém? Amém? Todo mundo é jovem. Eu também tenho meus 33 anos, então sou jovem ainda, na flor da idade. Pareço só ter menos, né? Com esse rostinho bonito aqui que Deus me deu. Mas tenho 33 anos. Idade de Cristo, né, pastor? Me converti mais ou menos, deixa eu ver. Igor, quantos anos você tem, Igor? 14? Na idade mais ou menos do Igor. 14 para 15 anos me converti. E depois vim para essa igreja, olha só, né? Então eu tenho 33, tinha dizer que era aqui nesse local aqui. Era antes de ser reformado, né? Né, pastor? Antes de ser reformado aqui, então eu tinha a idade lá. Minha mãe sempre foi cristã, então, mas minha conversão foi com 14 para a idade de vocês, assim. Que eu olhei e falei, cara, olha, quero aceitar esse Jesus aí, quero me reconciliar com esse Jesus aí e quero ver o que tem para mim, né? E eu orando para trazer a palavra para vocês, porque, olha, não é fácil. Quem já trouxe alguma palavra sabe que quando fala assim, você vai pregar, não importa, você pode ter, que nem o nosso pastor ali, 25 anos, pastor, de ministério, quantos anos o pastor tem? 50, pastor? 50 anos de ministério. Não importa se você tem 50 anos de ministério. Eu acredito que o temor e o tremor para trazer a palavra de Deus é o mesmo. Então, toda a preparação, silenciar, né, o eu para ouvir Deus falar. E aí, eu nessa busca de Deus falar comigo, né, sobre o que trazer para vocês, Deus falou uma coisa muito forte no meu coração. Muito forte mesmo. E eu falei, amém. Que Deus falou o seguinte, falou, Davi, falem para eles quem sou eu. Eu falei, Senhor, quem é o Senhor? Simples. Fale para eles quem sou eu. Então eu faço uma pergunta para vocês. Quem é Jesus? Hoje eu esqueci o chocolate. Os jovens sabem que eu faço com eles. Quem sabe os versículos ganha brinde, né? O Cauã, o Cauê, o Igor ganham sempre, são afiados ali e tal. O Natan também já ganhou, acho que já ganhou uma vez. Mas você não ganhou, não. Acho que ganhou uma vez. Ganhou uma vez. A Giovana ganhou uma vez também, né, Giovana? Acho que a Giovana ganhou uma vez. Então eu sempre faço o quê? Sempre faço essa gincana com eles ali. E eu esqueci, irmãos. Eu estava vindo e eu esqueci de comprar o chocolate, né? Tem uma caixa de bombom aí, ó. Eu tenho uma caixa de bombom, dá para dividir. Mas eu queria, então, que vocês falassem. Quem é Jesus? Para vocês. Quem é Jesus? Vamos lá. Eu vou chamar pelo nome se ninguém se pronunciar. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. O que mais? Quem é Jesus? Quem? Olha aí, Salvador. O Salvador dele, então, nosso Salvador. Quem, pastora? A pastora falou? Príncipe da Paz. Verbo encarnado. Olha aí, o Verbo encarnado. Olha aí, está lá em João.
Então, vamos abrir primeiro lá em Mateus, capítulo 16, versículo 15. Quem achou, pode ler para nós. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou eu? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, versículo ali o 15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nessa situação, então, Simão, Jesus estava ali. Então, depois um versículo anterior ali, vocês vão saber que Jesus indagam eles, né? Então, só deixa eu abrir aqui para falar para vocês o versículo anterior. Então, o versículo 13 diz o seguinte: Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Jesus então interpelou: Mas vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então eu começo dizendo para vocês: Jesus, ele é o Filho de Deus vivo. Mas o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu quero que vocês abram lá em João 3,16. Então, lá em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu digo para vocês, Jesus é o Filho de Deus. Ele, como Filho de Deus, ele estava na glória, ele desceu, se fez homem, viveu, sujeitou a mesmas paixões que eu e você sujeitam no dia a dia. Quem aqui não se estressa? Adolescente aqui principalmente vai estar passando por vários hormônios e tal, se estressa, às vezes briga, às vezes... Quem que? Jesus passou por tudo isso. Jesus passou pelas mesmas emoções que você e eu passamos. Ele passou as mesmas emoções, porém ele não pecou. Então ele, passando por tudo isso, com um propósito de salvar eu e você. Mas, tá bom, mas como assim salvar eu e você? Eu já escutei isso de um jovem falando para mim assim: mas eu não pequei para Jesus ter morrido. Eu não pequei, ué. Não, eu e você viemos de uma semente chamada semente adâmica. Adão e Eva pecou, isso veio pela nossa descendência. E precisamos do Filho de Deus, que veio no mundo, o único, unigênito significa único, Filho de Deus, morrer para mim e para você. Ele também é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá em João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também é o Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Lá em Apocalipse 19:16 diz o seguinte: Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Ele também é amigo fiel e verdadeiro. Quem aqui tem amigo? Quem aqui tem amigo? Quem aqui? Todo mundo tem amigo, todo mundo tem amigo. Às vezes nós se decepcionamos com os amigos, né? Às vezes dá uma decepcionada. Poxa, às vezes lá no colégio você fala: poxa vida, né? Precisei de você nessa situação, você virou as costas. Poxa vida, precisei disso e você virou as costas. Ou até mesmo quando o amigo, para tentar pertencer a um grupo,
deixa você de lado. Ah, porque o outro grupinho é mais especial e deixa você de lado. Isso dói, não dói? Fala de um amigo. E na nossa vida, eu falo isso para vocês porque eu vivi isso, tá? Quando eu era do colégio, eu vou falando aqui o particular aqui com vocês. Quando eu era do colégio, faz muito tempo atrás, eu estudei no Jorge Timofeng. Quem conhece o Jorge Timofeng? O Jorge não, eu estudei muito tempo ali. Estudei ali da quinta até o terceiro ano ali. Não tinha aquele 9º ano ainda que tem vocês. Você vê como que é antiga, hein? E aí, eu gostava de conversar. Sou um cara que gosta de falar, gosta de ter relacionamento. Ia lá, conversava com os professores, ia na sala do diretora, ficava lá tomando café com a diretora. Então eu gostava de conversar, de fazer política. E eu sempre pensei, eu tenho muitos amigos. Caramba, todo mundo sabia quem era o Davi. Eu ia de manhã no colégio, sabia quem era o Davi. Ia à noite, sabia quem era o Davi. Então, por que eu pensava, tenho muitos amigos. Até que eu me dei conta que eu não tinha nenhum. Quando você precisa. Eu tinha conhecido, sabiam lá, fulano, tal, conhecido. Agora, amigo, eu comecei a descobrir, amigo verdadeiro são poucos, pouquíssimos. Vocês vão descobrir isso. Vocês vão descobrir que normalmente não se conta numa mão. Normalmente, olha que dá uns 3, 4 ali dedos ocupam de uma mão. Mas, e olha lá, mas Jesus é o amigo verdadeiro e fiel, que está lá em João, capítulo 15, versículo 15. E diz o seguinte: já não os chamo de servos. Servo aqui é escravo, tá? Escravo. Já não os chamo de escravo, porque escravo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhe dei a te conhecer. E agora eu falo para vocês, eu vou falando assim e vou contando as minhas experiências para você, o que eu já vivi. Quando eu estava na idade de vocês, eu devia ter acho que não, eu já estava estudando à noite, então eu devia ter uns 16, 17 anos, um pouquinho mais velhos. E aí eu estava com 16 para 17 anos e eu estava voltando e as minhas condições, quem conhece a minha família aqui, nunca eram boas. Então, um exemplo, para ter um refrigerante, que muitas vezes pode ser nos dias de hoje normal, ter uma coca, chegar em casa, abrir a geladeira, ter coca, refrigerante, para mim era algo, domingo, vai ter a macarronada com frango assado, que na minha casa era de lei, e aí uma Coca-Cola. E aquele dia à noite eu indo, e eu, Senhor, deu aquela vontade de tomar uma coca, sabe aquela vontade? E eu lembro disso, e olha só, uma das experiências muito simples que Deus me deu, mas eu me lembro até hoje, e marca. E eu andando na rua assim, eu falando, Senhor, que vontade de tomar uma Coca-Cola, Senhor. Aí eu falei, me lembro que eu fiz, Senhor, obrigado, Senhor, mas eu sei que não vai ter. Eu sei. E eu me lembro que eu cheguei, já era perto das 11 horas da noite, abri a geladeira, adivinha o que estava me esperando? Uma Coca-Cola geladinha. Aquilo lá eu comecei a chorar e eu falei, Senhor, Ele se importa até com a Coca-Cola que eu estava tomando. Olha só, com a minha vontade. Isso me fez eu falar, Senhor, como eu não vou servir esse Deus? Como que eu vou virar as costas para esse amigo que se importa comigo até pela Coca-Cola que eu estava com vontade de tomar? Então, isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida. E aí o meu amigo Jesus, eu comecei a ficar íntimo dele. Íntimo, querendo conhecer. E aí uma das experiências, porque eu falo isso e te atesto que Jesus quer ser seu amigo. Ele quer ouvir o quê? Ele quer ouvir, sabe aquela situação que você normalmente conta para uma amiga ou para um amigo, que o amigo finge que se interessa, porque ele não vai poder te ajudar. Ele vai, sabe aquela que você vai contar assim, tipo,
eu estou com dificuldade nessa matéria, eu estou com dificuldade nisso. Conte para o seu verdadeiro amigo. Ele vai te ajudar. E eu estou te falando isso, olha, eu posso enumerar aqui, posso enumerar testemunho. Na faculdade, precisando tirar 100 numa prova da faculdade. Deus, eu não sei nada. Senhor, me ajuda aí, Deus, estudando. Deus, você tirar 100. Fiz a minha parte, Deus, eu sei a matéria. Tirava 100. No CFC, no curso, eu não estudei. É um curso de contador. Para você assinar como contador, você tem que, para ter a carteira, o Edemar sabe bem disso, tem que fazer a prova. E é uma prova que cada vez está ficando mais difícil. E você tem que acertar um número X de questões. E é em Cascavel onde faz essa prova. E eu não estudei. Trabalhando muito, não estudei. A minha esposa falou bem assim: cara, amor, você não estudou. Você vai gastar dinheiro daqui a Cascavel. Cara, você vai ter que gastar uns R$200 aqui, ó. Você vai lá pra quê? Eu falei, sai daí, Satanás. Eu vou passar. Aí eu falei, você para com isso. Eu sei a matéria. Eu sou contador, eu sei fazer. Eu não estudei, mas eu sei. E eu falei, não, eu vou dela. Então tá bom, vai. Fui eu. Eu precisava acertar 25. É muito difícil, o Demar sabe bem. E aí, eu fiz a prova. E eu falei, Senhor amado. Cheguei lá e falei, Deus, me ajuda aí, Senhor. Cheguei a suar, imagina. E eu falava o quê? Senhor, é o seguinte, eu não estou sendo hipócrita. Eu sei a matéria. Então eu não vou te pedir que o Senhor me responda por mim, né? Porque seria muita hipocrisia da minha parte. Senhor, eu vou pedir que o Senhor me lembre. Me lembre, Senhor. Porque eu sei. O Senhor sabe que eu sei. Então me lembre. Entendeu? Me lembre aí. Eu estudei. Essa matéria, isso aqui eu sei, então me lembre. E fui. Eu acertei 33. A nota foi a 5ª ou a 6ª do Paraná. Entendeu? Em alguns estados, então foi excelente. Eu fui lá e estampei e falei, cara, é para honra e glória do Senhor. E eu testemunho isso porque Jesus, meu amigo, me ajudou. E além disso, ele é o nosso guia. Diz lá em Salmos 32:8, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Em Isaías 30:21 está dizendo lá, quer você se volte para a direita, quer que você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Ele é o nosso Senhor. Lá em Romanos 10:9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Ele é o nosso Salvador. Ele atesta lá em cima lá. E ele nos salva. E agora eu vou contar uma outra experiência para vocês. Então eu vou falando aqui, vou contando experiências para vocês. Principalmente que Deus colocou no meu coração na questão de amigos. Eu estava aqui, era nessa igreja aqui, tá? Era aqui, mas era na configuração antiga, né, pastor? Na configuração antiga. E Deus me levou para um lugar. E eu vou contar só o começo desse testemunho. E Deus me levou nesse lugar. E quando eu olhei, eu vi um homem de roupas brancas, cinto dourado, de sandálias, cabelos caracolados. Ele sorriu para mim e eu me lembro muito bem. Muito bem, muito bem. Isso fazem anos e é como se fosse ontem. Ele olhou para mim e disse assim, bem-vindo, meu amigo. Ele falou isso. Bem-vindo, meu amigo. Eu estava esperando você. E aí, Jesus falou algumas coisas comigo ali, mas ele é nosso amigo. Ele é nosso amigo. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor.
Olha só, você não está sozinho. Lá em Mateus 28:20, diz o seguinte: eu estarei sempre com você até o fim dos tempos. Jesus quer andar com você na escola, nas amizades, andar com você em todos o tempo, em todo lugar, em todos lugar, em todo tempo. Ele deseja isso, ele anseia isso. Às vezes nós não temos noção. Na nossa juventude, nós pensamos muita coisa, sabe? Então é normal. Nossa juventude, pensamos que nada vai acontecer conosco. Que não. Eu sou o dono da razão. Na nossa juventude, pensamos muita coisa. Eu sei porque eu já fui jovem, né, irmão? Já fui jovem, já fui teimoso. O pastor já foi lá tentar me aconselhar e eu fugi dele. Vixe Maria, já fui. Já fui namorador também. Casei com a minha querida esposa aos 22 anos. Hoje 33, 12 anos, né, amor? Tempão. Mas quando eu estava jovem, uma certeza que eu tinha, que quando eu tinha 14 anos, eu tomei a maior decisão da minha vida, que foi aceitar aquele amigo, aceitar aquele Salvador para tomar conta da minha vida. E eu tinha dentro de mim um vazio muito grande, muito grande. Com 14, 15 anos, eu tinha esse vazio. Foi preenchido com Jesus. Porém, entretanto, todavia, ainda eu sentia que eu era inútil. Eu pensava, eu sempre fui muito brincalhão e sempre brincava, dava risada. Aqui na igreja sempre fui brincalhão, então as pessoas falavam, tem que ser o Davi. Olha o Davi de novo. Tem que ser o Davi. E eu dava risada e as pessoas não percebiam que aquilo entrava no meu coração e encontrava morada. E eu, então, no meu quarto, deitava sozinho. Batia ali 10h30, 11 horas, todo mundo dormindo na minha casa e eu chorava copiosamente. E eu orava, falava, Senhor, eu não sirvo para nada. Senhor, eu não sirvo para nada, eu quero ir embora, me leva daqui. Senhor, eu sou um estorvo para minha família. Senhor, eu sou horrível. Senhor, ninguém gosta de mim. Senhor, eu não quero ficar aqui mais. Só eu e Deus sabia disso. Ninguém, nem minha mãe, nem o meu amigo, ninguém. Eu só contava para o meu melhor amigo. E eu chorava copiosamente, até que um dia eu estava num retiro e eu orando para Deus, Deus, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Deus. E aí chega uma mulher de São Paulo. A mulher morava em São Paulo, irmãos. Em São Paulo. Ela tinha vindo para cá, lá na casa do pastor Eider, irmã Damares. E a irmã Neuza, a pastora Neuza. E aí ela veio e colocou a mão, pegou na minha mão e falou assim, você tá... Isso em pensamento, irmãos. Eu estava pedindo em pensamentos. Só que o nosso amigo sabe até os nossos pensamentos. Olha como Jesus se preocupa até com nossos pensamentos. E aí, essa irmã falou assim, você está pedindo para que Deus fale com você, Davi? Aí eu dei risada assim, pensando, Deus vai falar agora, eis que te falo, vou te enviar pelas nações. Você vai virar um grande ministro. Eu, pode falar, Deus, estou aqui. Aí ela fala uma frase que me desmontou. Ela segura minha mão e fala assim, eu sei porque você chora todas as noites. Começou a me desmontar assim, eu no meio do retiro, eu querendo, já comecei a chorar, dela fala assim, eu sei porque você fala que você não queria ter nascido. Eu sei, eu ouço você quando você fala que você é um estorvo. Eu ouço você quando você fala que não serve para nada. Eu sou o seu pai. Porque você me pede um pai.
porque meu pai e minha mãe são separados desde quando eu tinha 3 anos. E aí meu pai largou de casa, enfim. E eu sofria muito isso. Muito isso. Só que ninguém sabia. Eu sempre fiz de durão, sabe? Sempre não serve de nada. Capaz. Meu pai ele escolheu. Foi viver outra vida. Outra família. Mas ele escolheu. E sempre fiz de durão. E quando Deus fala para mim, por que você me pede um pai? Eu sou o seu pai. Aquilo gravou, ele falou. E Deus continuou falando, mas você precisa de alguém? Você precisa de alguém para olhar? Eu te basto, eu sou o seu pai. E aquilo entrou no meu coração. E aquele dia, era uma tarde, Deus curou o meu coração, que estava magoado. Deus curou. Então eu falo para vocês, jovens, às vezes, nós, principalmente nessa idade, trazemos conosco complexos. Complexo pela nossa imagem, porque às vezes, pelo padrão, eu não aceito. Complexo, talvez, pela nossa fala. Complexo, talvez, pelo abandono paterno ou materno. Só que eu quero te falar, Deus quer curar você nessa noite. Jesus quer curar você nessa noite. Ele quer salvar você nessa noite. Então, o que eu quero dizer para vocês, Jesus, esse que me pediu para mim, quando ele falou para mim, olha, falam para eles quem sou eu. E eu disse, tentei expressar das melhores palavras, quem é esse Jesus? Conselheiro, consolador, amigo, fiel, salvador. Ele faz uma pergunta para você nessa noite. Eu quero ser o seu amigo. Essa pergunta é para você. Você quer ser meu amigo? Eu quero ser o seu pai. Porque muitas vezes nós somos órfãos de pai. Então Deus está te fazendo essa pergunta. Você aceita? Você aceita? E eu quero então orar com vocês nessa noite. Quero que os pastores apaguem a luz. E eu quero que vocês fiquem de pé. O que eu estou convidando você, às vezes é o que eu pensei. Senhor, mas olha, o que os meus amigos vão falar de mim? O que eu vou falar na escola? Eu conheço um que é crente lá e ele fica lá isolado. Eu não quero ser assim, não. Não. O que eu estou falando não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou oferecendo para vocês é pérola, é o mais rico, é o presente mais precioso. É como se eu falasse para vocês, olha, eu quero que vocês entendam que tudo isso aqui, tudo, que a nossa vida é passageira. E eu vou estar oferecendo para vocês uma passagem que se chama Jesus, um caminho, uma direção para chegar até o Pai. Que essa vida vai passar rápido. Quem aqui não já ouviu? A vida passa muito rápido. E ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Eu me lembro, parece que foi ontem que eu estava sentado aí, igual vocês. Igualzinho vocês. Escutando aquele pregador. Falando, olha, peçam para Deus um coração novo. Parece que foi ontem. Mas já se passaram 17 anos. 17 anos. E nunca me arrependi um dia de servir esse Deus. Porque Ele nunca me desamparou. Nunca. E eu quero falar para vocês. Nesta noite, eu ofereço para vocês. E falo. Se alguém quiser aceitar Jesus como o único eterno Salvador, como aceitar Jesus, esse bilhete, como amigo fiel, amigo verdadeiro, como
único amigo, sabe? Aquele amigo que você pode contar tudo e ele vai te ouvir. E eu falo para vocês, fazem um teste. Eu falo para os meus jovens, fazem um teste. Esse Deus, esse Jesus quer falar com vocês o tempo todo. Ele quer ter relacionamento. Então eu quero que vocês fechem o olho. E se você deseja isso do fundo do teu coração, levante a mão. Feche um olho. Soberano Deus, Pai querido, Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor está aqui também, Papai. É verdade, Senhor, Tu estás aqui, Senhor, olhando o coração de cada uma, Senhor. É verdade, Senhor. Palavras machucaram, Senhor, esses jovens, Pai. Oh, Senhor, sim, Pai, eu vejo, Senhor, jovens machucados, chorando escondidos, Senhor. Ah, Pai, a falta que isso faz, né, Senhor? É verdade, Espírito Santo. Faz muita falta esse carinho. Ah, o sentimento de troca, Senhor. Tira do coração desses jovens, Senhor, o sentimento de troca, Pai. Pai, sendo que Tu, Senhor, é o verdadeiro Pai. Tu é o Senhor desses jovens. Tu és, Pai, o verdadeiro, Tu és fiel, Senhor. Pai, por isso, Pai, Te louvamos, Pai. Senhor, porque não é por força, Pai. Não é, Senhor, por nada, Senhor, mas sim pelo Teu Espírito Santo, Pai. Através do Teu Espírito Santo que convence do pecado. Senhor, nós estávamos mortos, Pai, hoje estamos vivos, Senhor. Pai, queremos, Pai, cada vez mais um relacionamento contigo, Senhor. Pai querido, Senhor, conforta o coração, Pai. Pai, troca o coração desses jovens, Senhor. Coração de pedra, coração de carne, Senhor. Fale com eles, Senhor. Pai querido, Senhor, porque nós cremos, Pai, que a semente foi jogada, Senhor. E no tempo certo, Papai, dará frutos, Senhor. Que nem a Sua palavra fala. Senhor, um é o que planta, outro é o que rega, outro o que colhe, mas o dono da plantação é o Senhor. Pai, então, diante dessa palavra, dessa afirmação, Pai, queremos Te agradecer, Pai, e Te entregar, Senhor, essa palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado, meu Salvador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.